Bom dia, saindo do hotel de novo. Hoje é quarta-feira, 18 de setembro. Já estamos em Los Angeles. Hoje a gente vai fazer... Ai, o sol tá me coisando aqui. Hoje a gente vai fazer passeio de crente. A gente vai na igreja da Quadrangular aqui, da IME. A gente vai tentar ir na Rua Azusa também, que é o ponto do avivamento. E hoje é o último dia da gente aqui também, em Los Angeles. Aí amanhã a gente vai pra Orlando. Chegamos aqui na nossa igreja, a nossa igreja da Quadrangular, da IME, onde tudo começou, ó. Vamos tentar entrar, a gente não sabe como é, se dá pra entrar ou não. Mas ela é bem grande, olha isso aqui, o prédio da igreja aqui, o templo. Porque ela é de quina, né, mano? E fizeram boleado, né? Ali na frente tem os símbolos da Quadrangular. Meu negócio mesmo. Tá aberta a igreja. Tá. Vamos tentar não, entrar. Não é. Pode ir lá ver o papo. Do lado da igreja, a igreja que a gente estava lá, aqui é a casa da Aimee. Ela morava aqui, hoje é um museu. Aí tava tudo fechado lá, as portas e tudo. Eu fui andando. Consegui achar ele que trabalha aqui. Comecei a falar com ele, falei que era do Brasil, ele falou que tava fechado, mas ele falou que ele ia ver se a gente conseguia entrar no museu, porque tá tudo fechado agora. Vai entrar na casa da Aimee e conhecer lá o templo, né? E aqui é a parte da igreja, porém, dos latinos. Aí tem uma igreja latina, espanhol, que faz o culto aqui. Dangerous temple. All that. Let me call Lisa if they can give me a permit so we can walk. Ok. Because, yeah. Okay. Because they sometimes. Let me figure it out. Ok. Just come on. Mano, vem pra cá. Let me. A gente conseguiu entrar aqui, ó. A gente vai ter que esperar um pouquinho pra poder entrar no museu, na casa onde a Aimee morava. E agora a gente vai conhecer o templo. Gente, a pessoa se não tivesse tentado todas as portas. Quer? Ele pode louvar em português. Ele, como usar? Ah. Entra na minha casa. Gente, coisa de Deus. A gente ia embora. Aí eu peguei e comecei a rodar a igreja pra ver se tinha alguma coisa aberta. E aí eu encontrei ele. Gente, a igreja é muito grande. No. A gente veio por trás. Onde fica o banheiro? A gente vai entrar agora aqui na casa da Aimee, ó, onde ela morava, perto do templo ali, ó. O templo fica lá pra trás e ela morava aqui. Eu quero comer um prato de No frango. museu, pai. No museu. No museu Que da era a igreja. casa dela, pra onde ela Would you like morava. to sign the guest book on their behalf and then put the number or Meu the number Deus. of people and because we don't really have time for everyone to sign, but I'd like to have at least one of these signed. Okay. Can you just put your name? Ok. Nome. And Put your nome. where you're from and the number in your Okay, group. okay. And come on in. Entrando na casa onde morou a Aimee. Come on in. Olha que lindo. Excuse me. Nós estamos visitando a casa onde morou a Aimee.
starting here. É emocionante estar Dentro da casa Ela começa aqui. Ok. aí memorou. Para 1919 something. Ok, 916, 918, você mudou Ela agora. se mudou. Ok. Before that time, she'd been busy doing her tent revival meetings across America. Sim, teve um avivamento na costa da América. Isso, the same Rua Azusa? Não, não. No, other. But that said, the Azusa Street revival just began just a few blocks away in, Tem essa in sala 1906 aqui, ó. Ok. Eu conheço ela. Sim, é. in the Bonnie Gray house where the Seymours lived. Ok, Yeah, Sam, yeah. yes. That's different. But she came in 1918. Aqui era a When Sister cozinha. McPherson lived here in the parsonage, she never locked the front or back door, which meant people could come and go as they pleased. If they came and they needed prayer, she would stop what she was doing and pray for people. Os If they móveis didn't eram have money for originais. food and were hungry, she would cook them a meal here in the kitchen and send them on their way with a food basket. So all of that original inspiration first started here. Well, obviously this is a very small space. So what they ended up doing when the college building was built next door, they established the Angelus Temple Commissary in the basement of the Bible College. And that's where they first started distributing food, clothing, supplies to the needy in Los Angeles. Especially during the Great Depression, Angelus Temple fed over 1.5 million people. Nossa. It was far more effective than the city's own welfare system. So it was really quite a testimony. Ok, let me translate for us. Ele falou que aqui. So this was the kitchen. The kitchen and it's original? So all the built-in cabinetry is original, Yeah. but the stove and the icebox are period piece replicas. Ok. But this is what they would have looked like when she lived here. Ele falou que a pia é original e ali também, mas aqui é tipo como se fosse da época. Não é original, mas só pra ver como era na época e tudo. Now, real quick, a tip. Da geladeira. A typical breakfast for Sister was a poached egg on toast, a half of a grapefruit, juice, milk, or water, but interestingly enough, she never drank coffee or tea. No, Ele falou que I don't like to. Ele falou que tudo tinha como café normal. Tinha suco, tinha ovo, tinha pão, tinha tudo. Você estava falando com alguém, velho, aqui? Aí O tu telefone pegava da e época, passava olha. no O outro, telefone da época era assim. Pra poder fazer a ligação. Nossa. Sister, when she lived here, she always kept this full of streetcar tokens. So in order to ride the streetcar that went by here, you had to buy tokens like a ticket to ride it, but not everyone could afford to buy tokens to ride the streetcar. So she came up with this practical idea, since she didn't lock the doors anyway. She always kept this full of streetcar tokens so people could just come, take as many as they needed, and be Billy Sunday. Billy Sunday and Sister were good friends. E ela tinha muitos amigos que eram famosos de Hollywood aqui na época. Um deles era Charlie Chaplin. Ó. Ele vinha aqui na casa dela. Aqui são vários, ó. Ronald Reagan também. Ela tinha contato com vários famosos, assim, da época de Hollywood que vinham aqui na casa dela. Conversar. Olha, Clark Cable também. Clark Cable, pai. I confuse my Portuguese, my Spanish, Yeah. because I need I more. know Jorge has challenging questions. Now, if you want to, before we go over there, go ahead and walk into her bathroom. Ai, aqui era o Go banheiro, ahead and go olha. in, yeah. Olha o banheiro. Nossa. Now, everything in the bathroom is original except the toilet.
Tudo é original, mãe, menos o vaso. Aqui é o banheiro de Emília. All the Art Deco tile is original. Olha que banheiro lindo. Stainless windows original. If you put your head into the shower, there's Tudo a original, dome in menos there. ali, que não é. And Tudo she é original, built it mano. acoustically so that if Olha you like como to era. sing in the shower, that's the shower to sing in because it has wonderful acoustics. Tem uma boa acústica pra cantar. Olha aqui as coisas dela, olha. Ele está dizendo aqui que tinha para espelho. poder cantar, para poder a voz sair bacana. Banheiro de Emília. Que privilégio. Now, before Que we go back legal. here, I would like to point out this picture of Sister dressed up like a motorcycle cop. Personalidade. This was an example of one of her many illustrated sermons that she loved to do. She did them every Sunday evening at Angela's Temple, where she would act out a gospel. Mas é porque como a gente tem Aqui deixado tem um por dentro, quarto, tem que ó. a honra é tipo ouvir ele, entendeu? Tá. Mas a gente pode depois, a gente Quarto pode aqui, alguns momentos acreditar assim que ter tem como- algumas homenagens para algumas pessoas. Aqui pra filha, pra mãe. Aqui era o corredor e aqui é outro quarto. Ai, aqui é. Ai, a senhora gosta muito da roupa dela. My mom, this dress and this same. Oh yeah? Yeah. Só tem uma foto, mãe? Não. Não, que lindo. Não. Does she still have it? Yeah. Yeah. Faz minha foto aí. Tirar uma foto. Vai. Tá olhando? Não, acho que é bom. Now, this area here was her daughter Roberta's bedroom. We've turned it into Sister's early life. This is Sister's baby picture. This is the house that she was born in, and this is the house that she grew up in on that 200-acre farm in Ingersoll, Canada. These are, of course, early pictures Olha, of her. Now, her mother was Salvation Army, and her dad was Methodist. So she grew up in both of those. In fact, here you see Sister in her Salvation Army Junior Cadet uniform, complete with her tambourine that she used throughout her Foursquare ministry as well. She always kept a piece of the apple tree from the farm she grew up on, just as a fond memory from that time in her life, which she was always proud of. Oh, I'm sorry, I shouldn't let you. Excuse me. Yeah. This I made this born in Canada. In Canada. Ingersoll, Canada. Ah, okay. She was Canadian. Okay. It's living in Canada for 5-10 years. It's living. After, yeah, so after she married Robert Semple, É original. in her tent meeting. Tem que tocar. And that was one of the many sermon illustration props that she used. And that Aqui é a continuação do Sister quarto, built ó. the temple and seated O quarto era 5,300 grande. people. People donated 5,000. 5,300. Tá falando que é 5.300 pessoas. So people would donate $25 for a chair. So $25 times 5,300 is what paid for the temple. Ok. And back then, men wore hats, but Sister, as courteous and helpful as she was, she knew that men didn't wear hats in church. And she didn't want them to Olha have isso, uma to coleção de coisas dela. So she had Ó, these coisas. Era costume da época, Vamos né? ficar no chão. Era costume. Great. Pra não deixar, pra no chão, pra não deixar o chapéu no chão. Todo mundo levando chapéu aí. Todo mundo tá chapéu. Vai fazer. And then these are a few things from church services, offering plates.
Ilustração dos sermões. Back to Charlie Chaplin. When Sister first, and you might want to, after I'm done explaining this, but when Sister first built the temple, this is the way the platform looked. Pretty simple. Great. Now, have you heard of her kidnapping? Have you heard of her kidnapping? E depois do corredor, This is olha o where quarto dela. supposedly she was supposed to relax. But that picture shows how much she loved her work. Ok. She was a 24/7 working minister. Ok. And, you know, supposed to be resting in bed, right? But she's got her typewriter typing and she's got 2 telephones on Okay. each side of her. Ok. So I personally feel that that's kind of why she died such an early death, because I think she just eventually wore herself out. Ok. Ele falou assim, que é um quarto, mas não significa que ela gostava de descansar. Descansar, ela trabalhava muito, ela Essa foto aqui. fazia muitos sermões, sabe? Esse mesmo. Now, these pictures are some of the pets that she had. She loved animals. She had Hobbies. dogs, parakeets, canaries. She had a pet fox. The original? Yes, Yeah. everything's original. Yes. Tudo que tá aqui é original. She had a pet fox, and she even had a pet monkey in the back of the parsonage. Ai, eu esse tudo Oh, cadeira. and then this was her favorite perfume. Oh! Calvin Klein, Qual é? And you can still buy Rapaz, it se você today. ver. The Blue Chanel, Blue Chanel. Qual Blue que Chanel. é? This one. Oh, Isso deve ser um patichulinho da nossa. And we found out that Ela usava já. this was also a favorite perfume of Princess Diana as well. Oh! Quero esse já, quero usar esse. Original? É, mãe, não é pra tocar, não pode tocar, tá? Tá escrito aqui. Tudo original. Now, that was Sister's portable typewriter that she took everywhere with her. So that typewriter has gone around the world many times. That would have been like her day's laptop. Ah, não. Ela naquela época não tinha Meu laptop, Deus. né? Então ela ficava na cama dela Escrevendo. escrevendo com essa mini. Ele falou que era. Isso aqui, pai, na época, é como se fosse um laptop. Eu trabalhei com isso. E a mala, e a mala? Porque naquela época é Olha a pequenininho mala. mesmo, né? É bem pequeno, né? Que era A mala dela. These are pictures from her funeral. As roupas que ela usava. As you know, she died in 1944. She was only 53 years old, and she was actually buried on her 54th birthday. Did you catch that? Grava aí. Pode tocar, vou. E o vestido aqui. Lindo. Now, there were so many. Tem 2 quartos aqui em cima, a gente entrou por aqui, mas o quarto dela saía por aqui, ó. Nasceu o meu irmão, que é. É vídeo ou foto? O que eu faço? Vídeo? E ela era Só que de foto pequenininha, tá ó, falando. mas com uma grande É vídeo ou voz. Que Faz os linda dois, a faz os casa. dois, faz os dois, pronto. Tamanho. But it sounded Depois da entrada ali, olha o piano tocando, é o piano dela tocando, olha. Tem uma ideia de Você pra ter uma ideia de Meu quando a Deus. Aimee sentava aqui para tocar piano. E eram essas músicas que ela tocava. Essa aí é uma das prediletas da Aimee da época. Olha lá. Now, this was originally a player piano. The original works Aqui nessa sala ela are here. recebia vários Of course, they don't work anymore. It's all atores de Hollywood que eram amigos delas, incluindo Charlie that's the way it Chaplin. used to work. Tudo original aqui.
That was the original pulpit in Angela's Original Temple. púlpito. O púlpito, pai, original. For many years, this was handmade, like I mentioned earlier, by the gypsies. So it was a special gift from them to her on opening day. That was one of the original platform chairs. And cadeira that também chair original. over there was Sister's original Olha, a platform cadeira, chair. olha. Púlpito é original. This was one of her mini Bibles that was engraved with her name on it. I don't know if you've heard of the Pasadena Rose Parade. I know you've heard of it, right? Yeah. The Pasadena Rose Parade. Yeah. Ask them if they've heard of the Pasadena Rose Parade. Você sabe, em Pasadena há desfile de las rosas? Não. Ella ganó, like, como dijeron, como un carro com muitas rosas. Desfile de las rosas. Pasadena. Tá. Essa carreata. Ella ganó. Ela In ganhou. 1923, that was Sister's first float. She entered in the shape of Angela's Temple, complete with the dome on the top and the É o windows templo here. com flores, feito No de carro, flores. no carro. Ela Meu ganhou. Tinha um desfile, tinha um Ela desfile ganhou de o carro. prêmio. É isso aí. Won this Olha como trophy era, for era o that templo. float. Muito dinheiro. So 101 years ago, she won this. Ela ganhou já. Sim, Was in mas olha que 1923, incrível. January Só de 1st. rosas o The templo. same day Angela's Temple opened. So the parade is in the morning, and then they rushed over here in the afternoon for the opening ceremony. There she's holding this trophy right here in front of the fireplace. She always had a picture of Robert Semple on the mantle, so we've continued that tradition. Those are a few items from the radio station, KFSG. Esse rádio é da época? O original? Original Radio. Isso. Original. No, that's a replica. É uma réplica, isso é But uma that, réplica. that would have, that represents what it looked like back when Ela foi a primeira people mulher a used to falar na listen rádio do to Sister Evangelho. McCarthy É incrível on isso. radio. Uma época que a mulher não tinha voz nenhuma. Olha isso. A rádio da época. A Aimee foi a primeira mulher a pregar nas rádios. E esse rádio aqui é uma réplica do rádio da época, né? Adorei. Exatamente aquele que a Aimee Muito usava. legal. But the- Agora a gente vai entrar no templo dela. Olha isso. E aqui é o Angel's Day. O rapaz falou que na época Oh. tem umas 5.000 pessoas. E aqui o templo, ó, vinham várias pessoas de Hollywood ver o culto e ela construiu como se fosse um teatro. As janelas, ela que desenhou, são originais até hoje, ela que desenhou os desenhos, tudo. Alguma coisa a banda fez essa virada. Alguma coisa. Pelo menos isso. Deve estar filmando. Pra verem a realidade do que vocês são, a realidade. Amor. É porque eu sou mulher, se eu fosse homem eles não falariam isso. Senta-se aqui pra Vai gente lá tirar pro uma foto. YouTube Mostra isso. pra vai. Senta aí, Vila. Olha Vamos fazer uma isso. foto pra gente. A gente aqui. Eu vou pregar. Vai fazer aqui no público do Manhela? Não, aí não. All the seats on the top are original. Oh. Like we saw in the parsonage, the wooden one, Aham. those are all on the top still, with the hat rack. Pode tirar uma foto aqui, mano. Ok. Tem que subir, né? Pra fazer. Aquele órgão é original também, mas ele não funciona mais como pra tocar. Oh, As janelas que a Aimee produziu é a história de Jesus. Ó.
Muito legal. E o teto também, ó. Emoção. Muito legal. Agora a gente chegou na casa do Simon, que é o cara que começou o avivamento, né, do pentecostal que nós somos, né, aqui da igreja. O avivamento pentecostal, o avivamento do Espírito Santo. Aqui é a casa dele, foi aqui que começou o avivamento, né? O avivamento, ó, aqui na casa dele. É incrível porque... Deixa eu virar aqui, peraí. Sabe o que é incrível? Assim, os negros não podiam ir para as igrejas, né? Eles não podiam frequentar a igreja. Então, o homem negro, o Simon, ele começou a orar na casa. Ele começou a fazer reuniões na casa com os negros. Isso foi crescendo. O avivamento começou a difundir, fazendo até diferença na própria cidade. Aqui é onde começou também uma grande... No meados do século XX, começou a mudança também financeira do estado dos Estados Unidos, por conta do avivamento, porque o avivamento ele muda, as pessoas começaram a mudar o caráter das pessoas, incluindo a cidade dos Estados Unidos, né? Então aqui é muito importante esse momento, até mesmo para o estado, para o país dos Estados Unidos, né? Que modificou até a indústria, modificou a economia do país por conta do avivamento, por conta de um cara que começou a orar dentro de uma casa. Agora nós estamos na Rua Azusa, a gente está numa torre de oração. Aqui não é a igreja do Simon, mas é um lugar de oração. Várias pessoas vêm aqui para poder orar. E se quiser orar, aí você coloca o seu nome e entra na sala de oração aqui. Ah, Pode entrar, acabou de falar. As pessoas vêm aqui para orar, não é isso? Olha o Simon, a gente foi lá na casa dele, né? Agora a gente tava lá. A igreja fica do outro lado. Olha! No Brasil. Olha aqui, William. Aí as pessoas vêm aqui, escrevem o nome ali e vai numa sala ali para orar. É um espaço para orar, para oração. Aí a gente saiu daqui, ó. Essa torre de oração que tem desse pastor Nico, que é da Indonésia. As pessoas podem vir, qualquer lugar do mundo vem para poder orar. Aí tem uma sala de oração, você pode orar. E agora a gente vai lá para a igreja mesmo original do Simon, né? Depois que ele veio da casa dele, da casa que ele orou, ele veio para esse local aqui. A gente tá indo lá a pé mesmo, falou que é perto. Aqui, ó, nessa praça, no caso, a gente encontra isso aqui em comemoração da Rua Azusa, ó, da missão do Simon, né? Tá falando aqui com relação ao movimento, do avivamento, blá blá blá. Bem perto da torre de oração que tem ali na frente. Então, depois de muito procurar, a igreja é como se fosse aqui mesmo. Tem essa placa aqui, ó. Claro que o prédio não existe mais, né? Tem essa placa aqui, então tá dando como se fosse aqui mesmo, como se a igreja do Simon, né, na época era como se fosse aqui. Hoje é uma praça, né? Como se fosse nesse local aqui, sabe? Onde acontecia os cultos, onde ele revolucionou assim o evangelho, né, com o movimento pentecostal, o avivamento que se deu na Rua Azusa. E a Rua Azusa é essa de trás aqui, né? Então é aqui mesmo. E hoje é uma praça. A gente tá aqui na rua.
Olha, ali tava onde era, que a gente saiu agora aqui, é a Rua Azusa, ó. Essa aqui é a Rua Azusa. Aí essa torre de oração que tem aqui, mas é do pastor Nico da Indonésia, ele que fez isso aqui, que é aberto para todo mundo. E aqui tá o nome da rua, ó. Aqui. Então, esse foi o nosso dia hoje. A gente pensou que fosse bem rápido lá no templo, mas demorou bastante. A gente chegou 11h30 da manhã. A gente saiu, eram umas 2h30, 3h30 da tarde, eu acho. Tava tudo fechado lá, a gente já ia embora. E aí eu dei a volta, assim, no templo. Encontrei um portãozinho aberto. E aí comecei a falar com um cara que participa de lá da igreja e trabalha lá como pintor. E aí falando lá, né, ele abriu as portas, assim, sabe? Pra gente poder conhecer a casa dela, o museu, o templo e todas as outras coisas. Então, assim, foi muito incrível. Eu adorei conhecer a história, a igreja quadrangular, do qual meus pais são pastores, meu irmão também. Foi uma igreja que meu pai conheceu a Jesus. Eu também vim a conhecer, né, a Jesus lá. Fui líder de células, assim, pastoreando jovens durante 10 anos, eu junto com o Hector, meu marido. Então, tem uma história, assim, algo, além da história, um pouco de sentimento também, né? E foi muito legal ver isso de perto, o início de tudo. O trabalho da Aimee também, por ela ser mulher e estar tão à frente do seu tempo. A primeira mulher a poder pregar a palavra no rádio, fazer o que ela fez, de fundar uma igreja. Tudo aquilo que ela fez, assim, praticamente assim, sozinha, ela com Deus falando no coração dela, né? Sendo mulher, num tempo que as mulheres nem podiam fazer isso. Então, tudo isso é muito incrível. O que a Quadrangular também é hoje, assim, no mundo todo. Tipo, saiu daqui pro mundo todo. E a história dela, assim, é algo realmente que impressiona. Por se ver história dessa com homens, né? Mas quando você vê uma mulher pioneira à frente do seu tempo fazendo isso, é algo realmente incrível. Eu me emocionei bastante lá, tanto na casa dela, né, que conta a história dela, quanto no templo. Você olhar para aquilo e ver a história que ela fez como pessoa e tudo mais, é muito, muito legal. Incluindo porque eu também, querendo ou não, sou da Quadrangular. Estou em São Paulo hoje, participando de uma outra igreja, mas na Quadrangular foi onde tudo aconteceu. Então, foi muito legal. E também com relação à história da Rua Azusa, né, ver lá a casa do Seymour, né, que foi o pai do avivamento, assim, onde tudo começou, a história do avivamento na Casa Azusa. A história é muito incrível, ter a história da igreja, tipo, de olhar pertinho, assim, é algo que emociona muito, muito, muito. E a gente vê que Deus, ele tá em busca de coração, de um coração aberto, de um coração disposto a servi-lo, de um coração disposto a se entregar para ele. Ele não olha pro estereótipo, ele não olha pro lado externo, ele não olha pro seu tamanho. A Aimee era baixinha, gente, quase da minha altura, que eu sou baixinha também. Ele não olha para nada disso, né? O homem olha, mas de Deus não. Ele quer usar apenas o coração das pessoas. Então é isso. De lá a gente só fez isso hoje, porque demorou bastante. A gente veio comer, cheguei aqui no hotel e agora eu vou arrumar algumas coisas. Hoje a gente sai daqui e vai para Orlando. A viagem tá quase chegando ao fim, já são 30 dias viajando. E eu tô aqui, ó, fazendo milagre. Eu vim com uma mochila, gente, mas eu já tô com uma mochila e uma mala de mão. E aí, amanhã cedinho a gente vai para Orlando. Então é isso. Em Orlando e depois Miami. Aí depois termina. Não sei como é que vai ficar depois os vlogs, porque lá não tem muita coisa para conhecer. A gente vai mesmo para poder fazer algumas compras, etc. Mas é isso. E até o próximo vlog, então. Tchau!